Durante muitos anos, para criar imagens realmente impressionantes, era necessário dominar diversos programas de arquitetura: 3ds Max, Corona Render, V-Ray, Lumion, Enscape e tantos outros programas que são utilizados na arquitetura e visualização arquitetônica e que muitas vezes os arquitetos não conseguiam gerir o seu tempo para que pudessem criar imagens realistas dos seus projetos. E para isso, eles se sentiam obrigados a terceirizar essa atividades para os chamados artistas 3D, que realmente são essas pessoas que se dedicam a tempo integral estudando programas de modelagem e também de renderização para entregar imagens como essas, e muitas vezes os arquitetos não se sentiam confortáveis em incluir esse processo de criação de imagens realistas no seu processo de criação do projeto. Só que isso trazia um paradoxo muito grande. Nós aprendemos que o 3D é que vende. Imagina que tu tens uma proposta para apresentar e simplesmente levas peças técnicas que o cliente não entende. Hoje em dia, tu tens a possibilidade de criar as tuas imagens realistas já no início do processo de criação dos teus trabalhos. E para isso, tu não precisas aprender por meses programas complexos, tu só precisas ter a tua modelagem no SketchUp, no Revit ou no Archicad e em alguns segundos tu consegues ter resultado realista como esse que vês na tela agora. Apresento-te a era da inteligência artificial. A inteligência artificial está mudando a forma como trabalhamos em arquitetura mais rápido do que qualquer software já fez. E quem sabe utilizar a inteligência artificial consegue transformar um projeto simples em apresentações capazes de impressionar clientes, vencer concorrentes e valorizar muito o próprio trabalho. Mas existe um problema. A maior parte dos arquitetos ainda está usando um prompt errado, obtendo resultados completamente aleatórios, sem fidelidade ao projeto e sem qualidade profissional. Depois de meses de estudo, testes e dezenas de experimentos, desenvolvi um método completo que une arquitetura, direção de arte e inteligência artificial para criar imagens de alto nível, mantendo a essência do projeto. Estou usando este método no meu dia a dia e hoje eu vou ensinar para você numa aula 100% gratuita, e depois da aula vou fazer o lançamento oficial do meu treinamento de inteligência artificial para arquitetos e designer de interior. No treinamento tu vais aprender a gerar imagens realistas de cenas externas, cenas internas, criar plantas humanizadas e, acima de tudo, tu vais aprender a criar os teus próprios prompts de forma personalizada para que eleves o nível de qualidade dos teus projetos. Imagine tu teres a possibilidade de produzir imagens de qualidade extremamente realistas em alguns minutos que antes levariam horas ou até dias. Imagina entregar mais, cobrar mais e se destacar em um mercado onde a apresentação vale tanto quanto o próprio projeto. A pergunta já não é mais se ela fará parte do seu trabalho. A pergunta é: você vai dominar a tecnologia ou vai assistir outros profissionais a ocuparem o teu espaço? Tu não precisas começar esta jornada sozinho. Estou aqui do outro lado para marcar este primeiro passo contigo. Então, pessoal, depois da introdução, vamos colocar a nossa mão na massa. Nós temos aqui um projeto muito genérico, também um projeto que baixei no 3D Warehouse. Vocês podem encontrar lá no 3D Warehouse, normalmente baixam. Tirei algumas árvores que estavam aqui na parte de trás, porque nós vamos renderizar aqui na parte frontal, então não nos interessa ter elementos que não vão aparecer no nosso render. Lembrar que é sempre importante enfatizar que muitas das coisas que são aplicáveis na renderização tradicional aqui também precisamos levar em conta, porque no final do dia nós sempre vamos precisar modelar, e modelagem é um dos aspectos mais importantes quando nós estamos a falar de renderização. Do mesmo jeito que na renderização com nossos softwares tradicionais a modelagem representa mais de 60% da qualidade do resultado final, aqui na renderização com inteligência artificial é praticamente a mesma coisa. É importante entender que a inteligência artificial não faz tudo. Infelizmente, existem várias pessoas
que pensam que a inteligência artificial faz tudo. Na verdade, isso não acontece. Nós precisamos fazer o trabalho de casa. O trabalho de casa é o quê? 3 aspectos principais que precisamos levar em conta antes de decidirmos levar o nosso projeto na inteligência artificial. Primeiro, nós precisamos modelar com qualidade. Precisamos colocar todos os elementos que acreditamos que fazem parte do nosso projeto e acabariam trazendo esse impacto real no nosso projeto. Depois de nós modelarmos, nós precisamos colocar as nossas texturas. E as texturas podem ser genéricas, como também podem, que é uma opção muito melhor, podem ser aquelas texturas que nós baixamos das plataformas, tipo Polygon e todas as outras plataformas que poderemos falar em um outro momento. Então, quanto mais elementos nós colocarmos na nossa modelagem, desde que não façam muita confusão na hora de renderizar, quanto mais informações reais do nosso projeto estiverem inserido naquilo que é a nossa modelagem, melhor, porque assim vamos nos aproximar o máximo possível do resultado que nós queremos. Algo que é importante enfatizar aqui, nós nunca podemos permitir com que a inteligência artificial pense por nós, ok? A inteligência artificial está ali para nos auxiliar como ferramenta, trazer esta facilidade que os programas tradicionais não trazem, mas tudo que nós devemos fazer, que é modelagem, texturização e o terceiro elemento é a composição fotográfica, para conseguirmos ter uma imagem realista, como se fosse fotografia, é importante que nós entendamos um pouquinho sobre composição fotográfica. Aqui mesmo no YouTube tem uma aula sobre composição fotográfica, estará lá no curso, mas eu vou colocar também aqui no card para que vocês possam ter acesso a esse conteúdo. A composição fotográfica é o que nos permite posicionarmos a nossa câmera da melhor forma possível para que o nosso projeto possa ser apresentado com impacto. Nós aqui na nossa modelagem já temos a modelagem feita, já temos a texturização feita, temos aqui algumas texturas básicas feitas. Se tu tens texturas muito melhores, obviamente que o resultado também vai ser melhor, mas nós vamos utilizar essas texturas básicas. Onde tem luminária, onde tem luzes, é importante colocar luzes para que a inteligência artificial entenda que aquilo é luz. E se nós pedirmos que ele acenda a luz, ele simplesmente vai acender a luz. E outro elemento muito importante, como eu já disse há pouco tempo, é a composição fotográfica. Eu já posicionei a nossa câmera aqui no nosso projeto para capturarmos a imagem, mas vocês podem livremente encontrar outras posições para que possam testar outros ângulos, mas eu, como já capturei, vou vir aqui no ângulo e o nosso ângulo é esse. Uma das coisas também que eu gosto de fazer para garantir que a inteligência artificial interprete o projeto da melhor forma possível é, normalmente quando nós estamos a trabalhar no SketchUp, pode funcionar também para os outros programas 3D, é possível você em algum momento encontrar as linhas grossas assim. É sempre interessante nós desabilitarmos o Edges e depois deixarmos aqui o Profile em 1, para deixar ele o mais suave possível. Porque existem casos que a inteligência artificial acaba interpretando linhas como se fosse um elemento construtivo. Então, para evitar com que a inteligência artificial em algum momento entenda mal alguma informação que está na nossa modelagem, nós precisamos deixar a nossa modelagem o mais limpa possível. Aponta isso. A nossa modelagem tem que estar bem feita, bem texturizada. A posição da nossa câmera tem que estar perfeita. Obviamente que perfeito não existe, mas é importante ele seguir as regras de composição fotográfica. E já para dar aqui um spoiler, regra de composição fotográfica na arquitetura, os mais comuns são a regra dos terços, linhas guias, simetria e tantos outros, mas nós vamos utilizar a regra dos terços neste caso, que facilmente é entendido como nós temos, vamos imaginar que temos 3 linhas horizontais aqui. A primeira linha é o nosso chão, a segunda linha é o edifício como tal e a terceira linha é o céu. Então, depois de nós posicionarmos o nosso projeto, a única coisa que nós temos que fazer agora é capturar a nossa cena. E para capturar a nossa cena aqui no SketchUp, especialmente, basta vir aqui em File e vir em Export. Aqui no Export, uma coisa que eu gosto de fazer é vir aqui nas opções e colocar
o tamanho máximo possível. Nesse nosso caso é 9.999, que é o tamanho máximo que nós podemos colocar, e eu vou exportar. Na verdade eu já tenho uma imagem exportada e vou fazer novamente aqui só para vos mostrar o processo, ok? Então eu já tenho a minha imagem exportada. Em alguns casos, algumas pessoas simplesmente pegam a ferramenta de recorte e fazem um corte aqui na nossa imagem. Eu não gosto muito desse caminho porque a imagem não fica muito limpa e também não fica muito com um tamanho bom que nós podemos ampliar. Então eu prefiro mesmo exportar para que eu possa ter a imagem exatamente do jeito que eu quero. Se eu abrir aqui a imagem, eu vou ter exatamente isso aqui. E se eu for ampliar, você vai perceber que ele não perde a qualidade. Aqui nós temos as nossas lâmpadas, as nossas luzes, e a inteligência artificial vai interpretar exatamente isso como luz e vai acender. É importante mencionar aqui uma outra coisa, principalmente por nós não termos colocado materiais específicos em determinados lugares. Uma outra coisa, a inteligência artificial pode sentir a liberdade de propor, mas isso também pode ser interessante, principalmente naquela fase em que ainda estamos a testar, ver alguns materiais, ver algumas opções para ver qual delas é a melhor. Mas sem mais delongas, já que nós já temos a nossa imagem feita, vamos levar na inteligência artificial, colocar o prompt que nós temos, que eu vou disponibilizar para vocês, e vamos ver qual é a imagem que a inteligência artificial vai nos entregar. Então, nós só precisamos vir aqui na internet e no Google escrever Gemini ou Gemini, como se diz também, e clicarmos em Google Gemini. Ele vai abrir o Nano Banana, que também é chamado de Gemini ou Gemini, dependendo da forma como você expressa. E depois também vamos abrir aqui o ChatGPT. Basta ir no Google, escrever ChatGPT e tu entras tu segues aqui nas pesquisas, tu vais ver os primeiros resultados e ali tu escolhes o ChatGPT. Lembrar que é importante tu teres a tua conta Google, né? Tu tens que entrar com a tua conta Google, porque sem uma conta Google ele não vai funcionar. Então, acontece que no ChatGPT, por exemplo, tu consegues criar 3 imagens por dia de forma gratuita. No Nano Banana tu consegues criar muito mais, mas aqui no Nano Banana existem vários modos. E o modo que mais entrega realismo é o modo Pro, ok? Se você vir aqui nessa aba, clicar aqui, tem Flashlight, tem Flash, tem Pro e tem nível raciocínio. Acontece que esses primeiros modos acabam entregando um resultado muito rápido, do jeito que está escrito aqui, respostas rápidas, mas acaba entregando um resultado muito alucinado, muito maluco. O Pro acaba sendo muito mais preciso. Então eu vou clicar aqui no Pro. E depois venho aqui em mais, clico em criar imagem. Automaticamente tu ativas o Nano Banana. E depois de tu ativares o Nano Banana, quando te aparecem já essas imagens aqui, é porque ativaste o Nano Banana, do jeito que está escrito aqui. Use o modo ou descreva a ideia na conversa. Crie usando o Nano Banana 2. Ativou o Nano Banana. E basta virmos aqui em enviar arquivos, automaticamente nós conseguimos colocar a imagem que nós fizemos o print do SketchUp e depois vamos colocar o prompt para conseguirmos gerar o render. Vamos ver aqui também no ChatGPT, também podemos fazer a mesma coisa. Clicamos em criar imagem. Aqui no ChatGPT nós já não temos mais aquelas opções de nós colocarmos um modo específico. Basta entrarmos aqui no ChatGPT, é só clicarmos em criar imagem, automaticamente ele entra no modo de criação de imagem. E viemos aqui em mais e conseguimos adicionar também o ficheiro. Basta pegarmos o ficheiro, adicionamos. Agora aqui é uma das partes mais importantes. O nosso prompt é a orientação que nós entregamos à inteligência artificial, o que é que ele tem que fazer. Esses prompts podem ser personalizados, criar um prompt diferente em cada projeto, mas eu configurei prompts que acabam dando uma resposta excelente na maior parte dos casos, exatamente para facilitar você e evitar
com que tenhas a necessidade de criar um novo prompt a todo momento. São esses prompts que estão disponíveis no e-book. Agora que já temos carregado as imagens tanto no ChatGPT como também no Nano Banana, basta abrir a nossa biblioteca de prompts e tiramos um prompt que vamos utilizar para esta aula. O prompt que eu vou utilizar é um prompt de Daylight. Eu vou pegar esse segundo prompt. Lembrar que é importante utilizar prompts em inglês para facilitar a inteligência artificial entender o que nós queremos. É sempre importante utilizar prompt em inglês. Coloquei o prompt no ChatGPT, coloquei o prompt no Nano Banana, vou colocar também aqui no ChatGPT. Por que eu decidi fazer as imagens nessas duas inteligências artificiais? Primeiro, são as mais comuns e as mais populares, ou seja, existe muito conteúdo sobre essas duas inteligências artificiais, existem aulas sobre essas duas inteligências artificiais. Segundo, são as que conseguem entregar imagens com um nível de fidelidade de forma gratuita. Obviamente que disse há pouco tempo que o ChatGPT tem limite de 3 imagens por dia. O Nano Banana já tem um limite de imagens muito maior. Só que, aquilo que eu disse, chega um momento que começa a alucinar e já não nos entrega um resultado tão realista quanto nós precisamos. Mas nós vamos ver, acredito que no Nano Banana já nos entregou a imagem. O ChatGPT também já está a finalizar a imagem. Nós vamos fazer o download das duas imagens e vamos analisar. Só vendo assim de longe, o Nano Banana já entregou um resultado muito bom. Mas vamos fazer aqui analogia com mais calma. Vou baixar aqui o ChatGPT. O ChatGPT acabou entregando uma imagem muito esquisita, mas o Nano Banana entregou uma imagem impecável. E essas são as nossas imagens. Este é o print do SketchUp. Essa é a imagem do ChatGPT. Essa é a imagem do ChatGPT e essa é a imagem do Nano Banana. Vejam o nível de qualidade que o Nano Banana acabou nos entregando. Vamos fazer algumas observações. O Nano Banana adicionou luzes aqui. Fez um design um pouco diferente aqui na parte de cima, porque na verdade aqui é uma conexão direita com o teto e temos luzes aqui em cima. Ok? Interpretou as luzes aqui na parte de baixo, não exatamente do jeito que está no projeto. Ok? Mas no geral, ele acabou entregando uma imagem muito mais realista e muito melhor. Ok? O ChatGPT já acabou trazendo uma imagem muito mais fraca. Colocou algumas iluminações aqui no jardim e tudo mais, mas o realismo como tal ele não entregou. É esse nível de crítica que nós precisamos ter com a inteligência artificial, que é para ele não nos entregar qualquer coisa e ficarmos satisfeitos, ok? Nós vamos utilizar o mesmo projeto com outro prompt para vermos como a inteligência artificial vai continuar se comportando. Para isso, eu prefiro eliminar a conversa. Eu vou excluir essa conversa e vou voltar aqui na opção de criar imagem e vou fazer novamente upload aqui do nosso arquivo e vamos utilizar um outro prompt, ok? O prompt do mesmo e-book. Também vou eliminar essa conversa. Também vou eliminar essa conversa e vamos na opção de criar imagem e vamos carregar a mesma imagem e utilizar um outro prompt, ok? Então vamos aqui no nosso e-book. Eu vou pegar esse primeiro prompt e colocar aqui no Nano Banana e também colocar aqui no ChatGPT. Nós já temos aqui a nossa imagem criada no Nano Banana. Vou fazer aqui o download. Vou fazer aqui o download da nossa imagem do Nano Banana. E depois vou ver também a nossa imagem aqui no ChatGPT. Também vou fazer o download. Ok? Já temos as nossas duas imagens.
penso que tanto numa inteligência artificial quanto na outra, as nossas imagens estão muito interessantes. Esse é do Nano Banana, esse é do ChatGPT e esse também é do Nano Banana. As imagens estão bem interessantes, mas acho que o ChatGPT ficou um pouquinho atrás do Nano Banana. Deixa eu colocar aqui na pasta e vamos fazer a comparação lá mesmo. Ok? As últimas imagens que nós fizemos são essas. Essa é a imagem do Nano Banana e essa é a imagem do ChatGPT. Lembra que eu disse que a inteligência artificial ainda não é 100% perfeita, mas veja essa imagem. Quanto tempo tu levarias para conseguir produzir uma imagem neste nível de qualidade utilizando o Lumion ou o Corona Render ou V-Ray? Imagina o nível de qualidade em termos de iluminação, em termos de materiais. Você vê no geral a fidelidade com o projeto original. Esse é o nosso projeto original. Talvez a única diferença com esse projeto é ele eliminou essa barra aqui e a porta deixou mais camuflada, mas isso é algo que nós podemos melhorar editando a nossa imagem aqui mesmo na inteligência artificial. Mas no geral, as nossas imagens acabaram sendo muito, mas muito interessantes. Uma coisa que é importante aqui dizer: quando tu usas a mesma imagem, o mesmo projeto, com diferentes prompts em diferentes chats, a tendência de dar resultados diferentes é muito grande. Por exemplo, se tu reparares, esse é o mesmo projeto, mas parece que nos diferentes prompts ele nos dá um cenário diferente em termos de plantas e tudo mais. Isso é muito comum, é muito normal quando nós utilizamos chats diferentes, quando nós utilizamos conversas diferentes para nos gerar um resultado. Mas quando tu usas o mesmo chat para fazer alterações no projeto e tudo mais, por exemplo, eu vou fazer aqui uma alteração bem rápida aqui no Nano Banana. Por exemplo, se nós queremos, por exemplo, colocar mais uma árvore aqui, tu podes, por exemplo, pegar esse ponto verde e simplesmente desenhar uma árvore nessa zona. E dizer na inteligência artificial para acrescentar essa árvore aí. Coisa que é quase extremamente complicado fazer de forma tradicional. Eu vou escrever aqui. Eu escrevi: adicione uma árvore no desenho verde que acrescentei. Eu vou pedir para a inteligência artificial adicionar a árvore no desenho que eu acrescentei. É um nível de edição, de alteração muito alto. Eu fiz esse acréscimo e ele vai simplesmente editar e vai entregar exatamente o mesmo resultado, mas com o pedido que eu fiz. E isso é uma coisa muito difícil na renderização tradicional. Então é como eu disse, se tu és arquiteto, designer de interior e ainda não usas inteligência artificial, tu estás a jogar o teu tempo no lixo. Porque se tu valorizas realmente o teu tempo, tu deves realmente aderir a essas tecnologias para conseguires gerar os teus resultados. Imagina o nível, e olha aqui, eu não detalhei exatamente que tipo de árvore ou sei lá a espécie, simplesmente coloquei acrescente uma árvore ali onde coloquei um desenho verde e ele simplesmente manteve o projeto todo e fez a adição da árvore. E essa é a graça da inteligência artificial. Então é exatamente isso que tu vais aprender a fazer no nosso curso com o e-book. Obviamente isso aqui tu já aprendeste, o básico tu já aprendeste, mas existem aulas de como criar diferentes posições do mesmo projeto, porque um dos grandes problemas da maior parte das pessoas que usam a inteligência artificial é não conseguir pegar vários ângulos do mesmo projeto, e este e-book irá te ensinar. É exatamente muita coisa que tu podes aprender e nós estamos sempre aqui a trazer esse conteúdo interessante para vocês. Então nós vamos ver novamente as nossas imagens. Esse é o print do SketchUp. Essa é a imagem que nós tivemos com o primeiro prompt do ChatGPT. Não achei ele tão interessante
mas nós já tivemos um outro prompt que já deu uma imagem bem mais interessante, só que as imagens que o Nano Banana nos entregou são muito mais interessantes, tanto essa imagem diurna como também essa imagem que já temos uma cena um pouquinho mais iluminada com luzes artificiais. Então essa é a nossa aula, esse é o potencial que a inteligência artificial tem, e se tu quiseres dominar a inteligência artificial tanto na criação de prompts como também posicionamento de câmera e todos esses aspectos, esse mini curso, esse book de prompts é o verdadeiro pontapé de saída para que tu possas mergulhar de uma vez por todas na inteligência artificial. Então espero que continues do outro lado, porque vamos dar aqui a continuidade da nossa apresentação. Agora que já conheces o potencial da inteligência artificial aplicada à arquitetura, eu vou te apresentar o nosso material, o e-book de prompts e também videoaulas que foi preparado para você mergulhar no universo da inteligência artificial, otimizar o teu processo de criação dos teus projetos e, obviamente, procurar formas de ganhar mais dinheiro apresentando projetos que irresistivelmente os teus clientes vão comprar sem muita objeção, porque realmente são prompts que foram configurados e testados para que tu possas utilizar de forma natural sem ter grandes dificuldades, e ainda que tiveres alguma dificuldade, estaremos sempre aqui a orientar você, ok? Então essa é a capa do nosso e-book normal. Nós realmente vamos dirigir esse e-book para arquitetos e design de interiores, porque a intenção é criar renders realistas e plantas humanizadas. Então essa é a capa. Como eu disse na introdução, trata-se de um e-book que tem prompts e também tem videoaulas. E como tem videoaulas, nós vamos ter algumas aulas aqui disponíveis. Aqui, como é um material em PDF, basta tu dares clique aqui, ele automaticamente abre uma aula para você assistir. Aqui é a aula de boas-vindas e mais abaixo tem a aula de instrução como utilizar o e-book. Mais abaixo tem alguns conteúdos mais teóricos e no final destes conteúdos teóricos começam realmente os prompts e as videoaulas para você aprender a utilizar inteligência artificial na prática. Então dali tem alguns prompts de cenas externas, daylight, vários prompts, temos também prompts de overcast, que em português seria nublado, tem vários prompts e depois teremos os prompts de blue hour que significa noturno. São vários prompts também de cenas noturnas e mais abaixo nós teremos os prompts de cenas internas. Aqui temos a aula prática 1 de cena interna, temos a aula prática também 2 de cena interna e temos a aula prática 3 de cena interna. Mais abaixo temos os tais prompts. E também, como disse na introdução, nós teremos também aulas de planta humanizada. Nas plantas humanizadas também teremos os prompts para criar essas plantas humanizadas. E depois de todos os projetos serem desenvolvidos, nós vamos ter noções básicas de pós-produção. Vamos fazer algumas melhorias, alguns melhoramentos dos nossos renders e plantas humanizadas a partir do Photoshop. Vocês vão ter umas aulas básicas de Photoshop também para conseguirem ter os resultados melhores na inteligência artificial. Um dos grandes problemas que muitos arquitetos dizem encontrar ao utilizar inteligência artificial é a questão de criar ângulos diferentes do mesmo projeto. Nós resolvemos também esse problema neste curso com prompts específicos que fazem com que tu consigas pegar vários ângulos do mesmo projeto e mantenha a consistência como se fosse um programa tradicional. E no final temos a conclusão. A conclusão vocês só vão saber se adquirirem o curso, que é o clímax do nosso e-book. Tu vais aprender algo muito extraordinário nessa parte final, que só quem adquirir realmente este e-book vai conseguir entender a dimensão do conteúdo que nós trazemos aqui. E mais abaixo nós temos vários resultados que tu vais conseguir desenvolver utilizando os prompts que estão disponíveis neste e-book, ok? Aqui são as cenas de algumas cenas, no caso de daylight, algumas cenas de overcast. Nós temos sempre aqui, num lado tem o ChatGPT e no outro lado tem o Nano Banana, e mesma coisa aqui, um lado ChatGPT, no outro lado Nano Banana, e assim segue a sequência. Cenas
internas e cenas externas, e no final temos as nossas plantas humanizadas. Então, no final de tudo, talvez a grande questão que se levanta é quanto vai custar este e-book, que no fundo é uma miscelânea com videoaula, ok? É normal essa pergunta, e na verdade, eu quero que você não pense isso como um custo, mas que penses isso como um investimento. Na verdade, o que tu vais fazer é um investimento no teu conhecimento, na tua carreira, porque na verdade o que você vai ganhar com este conhecimento é uma melhoria assim exponencial daquilo que são os resultados do teu trabalho. Por isso, eu te apelo a pensares isso como um investimento. Mas antes de eu dizer exatamente, eu quero te fazer pensar o seguinte: quanto é que tu estaria disposto a investir para que tu sejas capaz de criar imagens extremamente realistas, sem necessariamente precisares de computador da NASA? Eu sou instrutor de Lumion e também uso o Lumion há mais de 5 anos. Uma das coisas que eu percebi é que a maior parte dos arquitetos não conseguem criar imagens realistas dos seus projetos, porque renderizar implica ter computadores muito potentes. E o que eu trago aqui vai fazer com que não tenhas a necessidade de ter um computador muito potente, ok? Não precisas ter um computador da NASA. Segundo, tu não precisas aprender um programa muito complexo. Para tu aprenderes a fazer as imagens que nós fizemos na aula de hoje, eu já provei que não precisas ter um computador muito complexo. Esse computador que tens, onde tu fazes as tuas modelagens, só basta ter acesso à internet, mas os prompts que estão disponíveis aqui, e já vai ser capaz de gerar renders do nível de qualidade que nós apresentamos nesta aula. Terceiro, tu não precisas passar horas nem dias a configurar materiais, iluminação e várias outras questões ligadas à renderização. Você aqui conseguiu perceber que não precisas fazer tantas configurações para teres as imagens dos teus projetos. Para quem já usa um programa tradicional, principalmente V-Ray, Corona Render, vocês sabem o quanto é difícil gerar uma imagem realista nestes programas. E mesmo que tu usas, por exemplo, Lumion, Enscape ou um outro programa em tempo real, tu primeiro precisas de um computador extremamente potente e também precisas configurar vários materiais. Nesse caso, tu não precisas nada disso. E no final, tu não precisas depender de terceiros que às vezes atrasam com o processo. Eu também presto serviços de renderização. Muitas vezes nós não temos muito tempo em função da demanda que nós recebemos. Então, às vezes, um ou outro trabalho pode atrasar. Mas recebendo este e-book, tendo este material, tu vais conseguir gerar os teus resultados sem precisar de depender de terceiros. Agora vamos aos benefícios. Ao adquirir este e-book, ao adquirir este conteúdo, primeiro, tu vais aprender a criar imagens que vendem, porque na verdade o 3D é que vende, e se tu consegues gerar 3Ds extremamente realistas dos teus projetos, obviamente tu vais ter uma possibilidade muito grande de conseguir vender os teus trabalhos. O fluxo de trabalho também é otimizado. Mesmo no processo de criação do projeto, tu já vais ser capaz de gerar imagens realistas da apresentação, e nós vamos ter uma comunidade onde estaremos a passar conteúdos atualizados para as pessoas que comprarem o e-book, para que possamos ficar sempre atualizados às novidades, porque para quem já mexe com inteligência artificial sabe que são coisas que se atualizam com uma velocidade muito grande. Então a questão volta: qual é o investimento deste e-book? Como eu já disse há pouco tempo, eu também trabalho com visualização arquitetônica, além de ensinar. E em média, para quem trabalha com visualização arquitetônica aqui em Angola, não sei quanto é em Moçambique, mas aqui em Angola, em média, as pessoas cobram na maioria, entre 15 a 30 mil kwanzas por imagem. Ou seja, se tu és arquiteto e precisares que alguém faça renderização dos teus projetos, provavelmente tu vais pagar por imagem 20 mil kwanzas a média. Então, quanto é que tu estaria disposto a pagar para que tu evites, sei lá, pagar mais 200 ou 300 mil kwanzas para uma outra pessoa renderizar o teu trabalho? Mas para o nosso e-book, para esta nossa formação, tu não vais pagar nem 75 mil kwanzas,
que seria um valor muito tranquilo para 4 ou 5 imagens que pagarias para uma outra pessoa fazer, não vais pagar nem 55 mil kwanzas e nem 45 mil kwanzas. Então a questão volta a ser: quanto é o investimento desta nossa formação? Chutem aqui nos comentários ou enviem aí no grupo do WhatsApp quanto é que achas que está a nossa formação. A nossa formação está no valor... A nossa formação está no valor de 37.900 kwanzas, que em meticais seria aproximadamente 2.638,55 meticais. O metical vai ter que ser convertido ao câmbio do dia, pode ser um pouco mais ou pode ser um pouco menos, mas para esse lançamento promocional, o nosso e-book está no valor de 37.900 kwanzas. Um valor que pode aumentar com o tempo, porque este realmente é o valor do lançamento. Então, a bola está do vosso lado. Quem realmente quiser estar na linha de frente da revolução da inteligência artificial, esta é a oportunidade que tem. Hoje mesmo tu és capaz de criar imagens realistas dos teus projetos, mas com os prompts que nós temos disponíveis neste e-book, tu vais realmente sair na linha da frente, porque este é um conteúdo, este é um curso realmente pioneiro aqui no nosso mercado. Então, se tu dominares este conteúdo, se tu dominares criação de renderização com inteligência artificial, realmente vai estar na linha da frente. Eu vou estar do outro lado no WhatsApp para continuar a interagir convosco, e todos aqueles que decidirem ir para outra margem, nós iremos criar um novo grupo para interagirmos de forma direta. Então, qualquer coisa, deixem lá no grupo do WhatsApp e tamo juntos.